Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos no mês da Reforma e temos falado aqui na igreja sobre os chamados 5 solas da Reforma. Sola Escritura, somente a Escritura. Sola Gratia, somente a graça. Hoje de manhã estivemos falando sobre o terceiro sola da Reforma, que é o sola fide, somente a fé. Nós somos justificados somente pela fé. E depois estaremos falando nos próximos domingos sobre o solus Christus, somente em Cristo nós temos a salvação, e o soli Deo Glória, a Deus toda a glória. E eu tenho feito o seguinte: pela manhã tenho exposto a doutrina, o sola, o princípio, e à noite tenho chamado a atenção para um exemplo bíblico, para uma biografia, para algum tipo de personagem da Bíblia que nos relembre a doutrina que nós expomos. Hoje pela manhã, como eu disse, nós falamos sobre o sola fide, somente a fé. Nós somos justificados somente pela fé, não por obras. Não é porque nós temos méritos a apresentar diante de Deus ou qualquer tipo de obra a apresentar diante do Senhor. E aí um texto ficou no meu coração para hoje à noite. E eu quero seguir a direção que o Espírito Santo de Deus tem dado ao meu coração para que a gente possa meditar na palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 ao 11. Nós vamos conhecer uma história de alguém que não tinha nenhum mérito, nenhuma obra, nada de bom a apresentar diante de Deus, e por pura graça e misericórdia do Senhor alcança a salvação, o perdão, o favor de Deus de uma forma muito especial. João capítulo 8, muito conhecido, do verso 1 ao 11, que trata da mulher adúltera. Então nós vamos ler a palavra e pedir ao Senhor que essa palavra seja aplicada na nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, tá certo? Se você prestar atenção na leitura, a leitura deste parágrafo, ela deve começar no final do capítulo 7. Faz todo sentido. Os irmãos sabem que a divisão entre capítulos e versículos, ela é muito recente. Quando o texto do Evangelho de João foi escrito, ele não estava dividido em capítulos e versículos. É um texto só. Então, ao longo dos anos, para facilitar a leitura e até se encontrar os textos, foi colocada essa divisão de capítulos e versículos. E em alguns momentos, aqueles que dividiram a Bíblia em capítulos e versículos, eles cometeram alguns lapsos, alguns equívocos. E aqui está um. Porque se você começa a leitura de João, capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Mas se você volta o capítulo 7, versículo 53, olha como é que diz: e cada um foi para a sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar.
Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo esta resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não te condeno. Vá e não peques mais. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que nos traga edificação espiritual a partir da sua palavra, daquilo que nós estaremos vendo à luz desse texto. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esta história registrada no Evangelho de João, inspirada pelo Espírito Santo, e que tem atravessado gerações e gerações, trazendo conforto, consolo, direção, salvando vidas, mostrando que há sim esperança para o mais mísero pecador. Que esta palavra, Senhor, possa encontrar guarida na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que nos acompanham na internet. Que o Senhor salve vidas, transforme vidas, restaure vidas para a glória do Teu nome. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. O tema da mensagem que nós estaremos ministrando à luz desse texto é a mulher, os homens e o filho do homem. A mulher, os homens e o filho do homem. Meus irmãos e irmãs, eu estou na igreja desde a infância. E eu já vi muita coisa na igreja. Eu já vi muita coisa acontecer no contexto de um templo evangélico. Eu lembro, quando criança ainda, sentado nos primeiros bancos da igreja que eu me congregava, eu lembro de uma cena terrível da liderança da igreja discutindo em um culto de doutrina, um culto semanal, porque um determinado líder da igreja havia caído em pecado, foi disciplinado, mas no entender de alguns daqueles irmãos da liderança, o pastor da igreja, de uma certa forma, estava favorecendo aquele irmão, aquela liderança. E eu, muito criança ainda, nos primeiros bancos sentado, eu vi o meu pastor, pela primeira vez, discutindo com um líder da igreja, e aquela discussão foi tão pesada que eu fiquei nervoso ali, porque eu não imaginava que na igreja poderia acontecer uma coisa daquela. Já vi gente sendo exposta ao ridículo, à vergonha. Já vi gente sendo tratada da forma mais cruel que você possa imaginar. Que a gente fica pensando assim, meu Deus, se isso acontece aqui, imagine lá fora.
O problema é que lá fora a gente entende. No mundo a gente entende. Mas dentro da igreja, onde deveria existir amor, ou que pelo menos nós pregamos amor, a gente fica sem entender. Eu lembro, há 20 anos atrás, eu estava iniciando meu ministério, ainda mesmo sem ser ordenado, mas já dirigindo igreja, pregando, aconselhando. Uma senhora veio à nossa casa conversar conosco e abriu o coração. E ela disse: eu sou infeliz há mais de 30 anos. Por que você é infeliz? E ela começou a chorar. E quando ela se conteve do choro, ela disse: porque hoje eu sou avó, eu casei, tive meus filhos, amo meu marido, sou avó, mas eu não consigo me perdoar, porque lá atrás eu traí o meu noivo, que hoje é o meu marido. E eu não consigo jamais me perdoar. Gente assim, gente que carrega um peso na alma, no coração. Gente que por fora está muito bem, mas por dentro só Deus sabe como ela está. Destruída, carcomida até os ossos pela culpa, por causa dos seus pecados. E o problema, meu querido irmão e minha querida irmã, é quando essas pessoas, desde aquele líder que eu falei lá da igreja que eu me congregava quando criança, até essa última que eu estou citando, de 20 anos atrás, ou poderia citar casos mais recentes, da nossa igreja ou de qualquer outra igreja. O problema é quando essas pessoas não encontram na igreja, que é o último refúgio para a gente assim, ela não encontra o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da graça, o evangelho do perdão, o amor. Pelo contrário. O problema é quando ela encontra uma religião sem alma, sem compaixão, sem vida, sem misericórdia. O problema é quando ela chega numa igreja achando que vai encontrar ali amor, acolhimento, ajuda. Não é que você vai ser conivente com o pecado dela, jamais. Mas nós não podemos jogar o bebê com a banheira e a água suja no mato. Nós tiramos o bebê e jogamos a água suja. E ficamos com o bebê. Pois bem, o que esse texto tem a ver com tudo isso? Se você olha o contexto, esse texto aqui é muito rico, muito profundo. E eu confesso aos irmãos que durante muito tempo eu relutei em pregar esse texto, porque eu tentava entender, compreender e me colocar nessa situação aqui. E eu não sei se ainda estou capacitado, porque a gente só sabe a dor quando a gente passa, quando a gente enfrenta. Algumas coisas eu queria destacar aqui antes da gente começar a olhar a narrativa. Primeiro, nós estamos diante de uma narrativa, um texto narrativo. Não é uma carta, como nós lemos hoje de manhã, uma carta doutrinária, como a carta aos Romanos. Nós estamos diante de uma narrativa, de uma história, de algo que aconteceu, que foi pontual, irrepetível, na sua essência, mas que tem lições para nós. E quando nós estamos diante de uma narrativa, nós precisamos olhar, como eu disse no sermão passado, sobre a história de Mefibosete, nós precisamos olhar as cenas
da narrativa. Os personagens. Quem são aqueles que estão envolvidos nessa história, nessa narrativa? Qual é a cena principal? Qual é o foco, o enredo dessa narrativa? E é isso que nós vamos fazer aqui. Mas esse texto, além de ser uma narrativa, ele é um texto polêmico. Talvez não tenha texto mais polêmico no Evangelho de João ou no Novo Testamento do que esse aqui. Se você tem, por exemplo, a versão atualizada, a ARA, ou corrigida, ou outras versões, você vai ver que em algumas versões, esse parágrafo, essa perícope aqui do capítulo 8, do verso 1 ao 11, está entre parênteses. Algumas Bíblias mais modernas, e que a comissão foi mais atrevida um pouco, até eliminam essa história do texto. Não colocam. E por que não colocam? Porque quando a gente olha para a estrutura do Evangelho de João, você consegue perfeitamente perceber que esse texto aqui ele está como que enxertado nesse contexto aqui do capítulo 7 e do capítulo 8. Você consegue naturalmente sair do verso 52 do capítulo 7 e ir para o verso 12 do capítulo 8, e a história, a narrativa flui naturalmente. Você pode tirar o capítulo 8, verso 1 a 11, e você vê que a narrativa flui naturalmente. Sem falar que alguns manuscritos antigos não contêm essa história, essa narrativa da mulher que foi chamada de mulher adúltera. E aqui a gente já tem um problema. Porque quando eu digo que alguém é adúltero, eu estou definindo aquela pessoa pela prática do pecado dela. E eu não posso definir alguém assim. Ela pode ter cometido adultério, mas não significa dizer que eu defina ela como uma adúltera. A existência dessa pessoa como uma adúltera. Então, como eu disse, há uma polêmica muito grande porque alguns manuscritos não têm esse texto. Outros manuscritos colocam essa história lá no Evangelho de Lucas. Mas alguns manuscritos colocam exatamente aqui, nesse contexto do Evangelho de João, e faz todo sentido do ponto de vista teológico. Talvez não da narrativa em si, cronologicamente falando, mas teologicamente faz todo sentido estar aqui. E nós não vamos entrar nessa discussão se fazia parte do original, se não fazia. Se tem manuscritos na história que tem essa narrativa, e se tem manuscritos que não têm a narrativa, isso não compete a nós. Eu tinha um professor de manuscritologia, que é a ciência que trata dos manuscritos, que ele dizia assim: se tem alguns manuscritos na história que contêm essa narrativa, quem sou eu para dizer que não estava no original, que não faz parte do original? Está aqui, não fere a doutrina, não fere o contexto geral da Escritura, e essa história está aqui para nos ensinar algo de precioso, de bom. Isso levou Agostinho a dizer, lá nos primeiros séculos, que talvez essa narrativa foi tirada de alguns manuscritos do Evangelho de João na história, porque ela é tão escandalosa do ponto de vista do perdão de Deus e da graça de Deus, que muitos tentaram excluí-la do manuscrito. Porque quando a gente olha para esse texto, meus irmãos, esse texto, ele revela esse evangelho bendito, maravilhoso, do perdão, da misericórdia, da graça de Deus. Ele revela para nós aqui que, de fato, nós somos justificados pela fé e não por obras, porque nós não temos obras a apresentar. Que não é por aquilo que eu sou, por aquilo que eu tenho, mas é por
pura graça e misericórdia de Deus. Então nós temos aqui uma história que retrata para nós a essência do verdadeiro evangelho, do evangelho de Cristo, do perdão. Nós temos aqui uma história de perdão, uma mega história de perdão. Agora, que mexe com o religioso, que mexe com as estruturas religiosas farisaicas, que mexe com aqueles que são legalistas. Porque, como eu disse, é uma narrativa escandalosa. Porque o religioso, o legalista, ele não suporta ver alguém pecar. Quando alguém peca, o legalista, o religioso nato, ele é mais justo, mais santo do que Deus. Ele quer passar a foice. Às vezes, até para justificar a sua própria hipocrisia, os seus próprios pecados. Então, você pisou na bola, eu vou agir com mão de ferro em cima de você, porque expondo você, destruindo você, eu estou me colocando numa situação, num pedestal de honradez, de santidade, de alguém que é santo, que é bom. Você é o pecador. Então, o religioso, fariseu, o legalista, ele ama disciplinar alguém, expor alguém, tratar o pecado de alguém, porque quando ele expõe o pecado do outro, ele está escondendo o seu. Ele está guardando o seu. Enquanto ele está dando visibilidade para o pecado do outro, que é o que acontece aqui, ele está colocando nas escuras, debaixo do tapete, o seu pecado. Com isso em mente, vamos olhar para o texto e ver aqui o que a gente pode aprender dele a partir das cenas que temos. Como eu disse, o contexto aqui é que Jesus está em Jerusalém, diante da festa dos tabernáculos. Jesus está ganhando popularidade, ministrando a palavra, ensinando as pessoas. As pessoas estão vendo Jesus como um verdadeiro profeta, o Cristo, o enviado de Deus. A fama de Jesus está se alastrando e a liderança religiosa fica apavorada com isso. Jesus estava conquistando o povo e tirando o foco dos líderes religiosos, da própria festa, e trazendo o foco para si. Aí eles se reúnem, tramam matá-lo, e depois eles mandam os guardas para prender Jesus, para trazer Jesus. Quando os caras chegam lá, que escutam Jesus, eles ficam boquiabertos, ninguém nunca falou como aquele homem, e voltam sem Jesus. E são questionados. Cadê o homem? Não conseguimos trazer, ninguém falou como esse homem, ele tem uma palavra diferente, uma mensagem diferente. E diz que cada um foi para a sua casa, enquanto que Jesus, olha como é que diz o texto, Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Ele sai de Jerusalém e vai para o Monte das Oliveiras, passar a noite ali, descansar. Ele passou o dia nos embates com os fariseus, com os escribas, com a liderança religiosa, e ele sabia o que eles estavam planejando contra ele. Eles queriam matá-lo. E Jesus sobe o Monte das Oliveiras, vai com os discípulos, e de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentando, os ensinava. Jesus está atraindo as multidões. A sua mensagem, o seu discurso, as suas palavras, eram palavras de vida eterna. E ele se assenta, começa a ensinar o povo se coloca ao redor dele, ele está transmitindo a palavra àquele povo e atraindo o povo. E se tem um pecado da religião
ou dos líderes religiosos é o pecado da inveja. É o pecado de você não suportar ver o outro crescer, desenvolver, mesmo que esteja fazendo a obra de Deus. Jesus estava cometendo qual pecado? Ele estava ensinando a palavra, pregando a palavra. Mas ele pregava com autoridade, ele pregava no poder e na unção do Espírito Santo. Ele não pregava legalismo, religiosidade, doutrina de homens. Ele expunha a palavra de Deus. Diferente daqueles líderes judaicos, fariseus, os escribas, que pregavam tradições, mandamentos, regras, usos e costumes dos homens, e o povo já não suportava mais. Era muito peso, muita carga, muita lei, muito mandamento, sobrecarregando aquele povo. Não faça isso, não faça aquilo, não toque nisso, não toque naquilo, não ande tantos quilômetros no sábado, não faça, não faça, não faça, não faça. E chega Jesus expondo a palavra, expondo o evangelho, a vontade de Deus para a vida daquelas pessoas. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério, e na lei Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Imagina a cena. Pensa um pouquinho comigo aqui. O contexto é da festa dos tabernáculos. Dizem os estudiosos que, por ocasião da festa da Páscoa, da colheita, dos tabernáculos, Jerusalém tinha a sua população praticamente aumentada 5 vezes. Jerusalém quintuplicava a sua população. Vinha gente de todo canto. E aí, durante o dia, festa, sacrifícios, muita festa. À noite eles saíam, iam para as cidades vizinhas, os povoados, alguns ficavam em Jerusalém mesmo. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, ficou lá até de madrugada, e ainda de madrugada ele vem para Jerusalém, porque logo cedo começavam os ofícios sagrados. E naquele contexto da festa, tinha uma mulher que não passou a noite orando, não passou a noite se preparando para a festa, passou a noite na cama, cometendo adultério, traindo o seu esposo, cometendo um grave pecado. E o pior, aquela mulher, ela foi pega flagrantemente. Alguém entrou naquela casa e viu a cena. E sabia que aquela mulher era casada. E chamou outros e denunciou aquele ato. E agora ainda é madrugada quando Jesus está indo e ensinando no templo. E estes homens trazem essa mulher que foi surpreendida em flagrante adultério e coloca diante de Jesus, não, diante de Jesus e de todos que ali estavam, todos, coloca aquela mulher publicamente, expõe aquela mulher. E quem está fazendo isso? Líderes religiosos, fariseus e escribas. Quem eram os fariseus? Quem eram os escribas? Gente que pertencia aos partidos políticos religiosos mais importantes de Israel, mais legalistas.
Os escribas, aqueles que eram responsáveis por copiar a lei, e de tanto copiarem a lei, eles tinham a lei decorada. Eles manuseavam a Bíblia com destreza. Sabiam os detalhes da lei de Deus, porque quando um escriba ia copiar um manuscrito, ele contava cada letra, para não errar uma palavra. Então o escriba é aquele que conhece a palavra profundamente. Cada letra, cada detalhe, cada vírgula da lei. O fariseu era aquele que era extremamente legalista, que no primeiro momento, quando os fariseus surgem, essa palavra fariseu, a raiz dela significa ardente, eles ardiam de desejo de cumprir a lei, de viver a palavra de Deus. Eles eram contrários ao processo de aculturação do povo judeu, lá no contexto dos macabeus, da influência de Alexandre o Grande, quando a cultura grega estava invadindo o povo de Deus. E eles eram contrários a esse processo de helenização, de aculturação, de trazer toda essa avalanche cultural pagã para o povo de Deus. Eles se levantam contra isso. Então eles eram detalhistas, legalistas, queriam cumprir a lei nos mínimos detalhes. O problema é que eles foram para o extremo de começar a se preocupar com meandros da lei, com detalhes da lei, e criando regras e mais regras, legalismo e mais legalismo, e vivendo uma vida hipócrita. Porque, como nós vimos hoje de manhã, nós não conseguimos cumprir a lei. Os fariseus e os escribas. Se nós fôssemos contextualizar para os nossos dias, nós diríamos padres, pastores, pregadores, líderes religiosos, crentes, gente devota, gente que lê a Bíblia, gente que conhece a Bíblia, gente que prega, gente que ensina, gente que escreve, gente que lida com a palavra de Deus diuturnamente. Não é analfabeto da Bíblia, não, gente que conhece a letra, só não conhece o espírito, mas a letra conhece. Gente religiosa. Mas por incrível que pareça, gente religiosa, mas com um coração duro, mau, petrificado, a ponto de, usando a palavra de Deus, a ponto de estar na casa de Deus, a ponto de estar cantando os louvores de Deus e tramando a morte do seu semelhante. Eles estavam tramando a morte de Jesus. Mas não para aí. Eles não têm nenhum tipo de compaixão, de respeito pelo ser humano, a ponto de pegar aquela mulher em flagrante adultério. O texto não entra em detalhe, mas eles pegaram a mulher no ato do pecado e traz a mulher e expõe ela publicamente, diante de todos. Agora, eu estava vendo um pastor expondo esse texto e achei fantástico uma coisa que ele disse, que é o que todos os comentaristas destacam, mas ele destacou com a ênfase que eu quero dar aqui. Esse texto mostra também a canalice desses líderes religiosos, porque a pergunta é: cadê o homem? Cadê o homem? Se ela foi pega em flagrante adultério, cadê o homem que estava com ela? Você consegue perceber aqui a malignidade da religião sem alma, sem vida, sem Deus, sem compaixão? Você consegue perceber aqui a que ponto chega a nossa hipocrisia quando nós somos mais religiosos do que crente? Eles estão trazendo a mulher que foi pega em flagrante adultério, expõe a mulher, mas protegeram o homem, porque provavelmente era um deles.
E eles protegeram, esconderam, não trouxeram. Isso mostra o quão canalhas aqueles homens eram, mesmo estando com a Bíblia na mão. Cuidado, porque não é porque alguém carrega a Bíblia, prega a Bíblia, ensina a Bíblia, que significa dizer que não seja um canalha, um falso profeta, alguém que não tem coração, alguém que não conhece o Evangelho. O texto, meus irmãos, colocam que eles trouxeram aquela mulher, não trouxeram o homem, expõem aquela mulher. Meus irmãos, como a religião expõe a gente? Como nós somos expostos indevidamente no ambiente religioso? Há poucos dias uma pessoa me fez uma observação que eu achei extraordinária. A gente precisa ter muito cuidado com o ambiente de igreja, porque o ambiente de igreja ou de religião traz aquela falsa ideia de que eu posso entrar na sua vida e você na minha. E nós temos aquela tendência de estar cuidando da vida do outro, observando a vida do outro, querendo saber da vida do outro e expondo a vida do outro, quando eu não tenho esse direito. Eu não tenho da parte de Deus esse direito de expor a vida de ninguém. Se eu quiser expor, expõe a minha vida, mas não a vida do outro. Mas a religião tem prazer, tem quase que um prazer, está me fugindo aqui a palavra, mas é algo assim, nefasto, de colocar alguém para ser exposto, para ser ridicularizado. É o que esses homens estão fazendo aqui. E aí eles dizem, olha, mestre, essa mulher aqui, ela foi pega em flagrante adultério. E na lei, está escrito em Deuteronômio, está escrito em Levítico, na lei, Moisés disse que tais mulheres devem ser apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E o texto vai colocar mais na frente que eles fizeram isso para pôr Jesus à prova. Eles queriam pegar Jesus no contrapé. Eles eram tão sagazes, tão inteligentes para o mal, que eles disseram assim, os guardas não conseguiram trazer Jesus, nós não estamos conseguindo um processo legal contra ele, nós não estamos conseguindo matá-lo, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar alguém, alguns dizem que eles podem ter até forjado esse adultério, forjado o adultério, para que eles pudessem pegar Jesus no contrapé. E o que eu vou dizer aqui para você talvez lhe escandalize, mas a mensagem de hoje à noite ela é para tratar a nossa vida. Existem fatos históricos no nosso país de líderes religiosos que, querendo trocar de mulher, forjou um adultério, pintou um adultério para a esposa, para que ela fosse a culpada e ele ficasse como inocente, pudesse casar de novo e continuar no ministério. A que ponto chega a mente maligna da religião? Então eles querem colocar Jesus à prova. E qual é o ponto aqui? É que Jesus estava pregando uma mensagem de amor, de libertação, de perdão, uma nova vida, uma nova história para as pessoas. E aí eles colocam essa mulher diante de Jesus e dizem, olha, o que o Senhor diz? A lei diz que tais mulheres sejam apedrejadas, e está na lei. O que o Senhor fala?
Se Jesus mandasse apedrejar aquela mulher, ele iria cair em dois problemas. O primeiro, a mensagem de amor e de misericórdia já era. Ele estava cumprindo a lei, mas iria demonstrar claramente que ele era um falso profeta. Por quê? Porque ele estava pregando uma mensagem de amor e mandou apedrejar alguém. Mas a segunda coisa, que é exatamente por isso que eles estão colocando Jesus à prova, é que muito embora na lei judaica a pena capital fosse prevista, estivesse lá registrado que alguém cometendo adultério deveria ser apedrejado, nesse contexto aqui, Israel está sob o domínio do Império Romano, e de acordo com a lei do Império Romano, a pena capital não era prevista para esse tipo de situação. A pena capital tinha outros critérios que ela poderia ser aplicada, e ela só poderia ser aplicada após um processo legal pela autoridade romana, que é o que vai acontecer com Jesus, que ele é levado à autoridade romana para ser julgado e declarado a pena capital. Então, qual é o ponto aqui? Onde é que está a sagacidade dos fariseus e dos escribas? É que eles trazem a mulher, colocam diante de Jesus e dizem, olha, ela foi pega em adultério. E na lei, Moisés disse que ela deve ser apedrejada. O Senhor, o que diz? Se Jesus disser apedreja, ele está indo de encontro à lei do Império Romano. E aí eles entregariam Jesus para os romanos e diriam assim, olha, está aqui, ó, um revolucionário, alguém que está indo de encontro às leis estabelecidas no Império, e ele está dizendo que essa mulher deve ser apedrejada. A mulher foi apedrejada sem um processo legal, sem a autoridade romana, e aí Jesus seria julgado pela lei dos romanos, a lei civil. Mas se Jesus dissesse assim, não apedreje, aí eles diriam, ele é um falso profeta, porque ele está indo de encontro à lei de Moisés, que diz apedreje. Para o lado que Jesus fosse, ele seria pego no contrapé. Mas louvado seja Deus que eles não estavam lidando com um mero homem, eles estavam lidando com o Filho do homem, eles estavam lidando com o Deus encarnado. E olha como é que diz o texto, meus irmãos, da narrativa. Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Você já parou para refletir sobre essa cena? Imagina aí, Jesus está no templo, no ambiente do templo, ele está ensinando, está pregando a palavra, as multidões estão ao seu redor. Chegam os escribas, os fariseus, a liderança com uma mulher, arrastando uma mulher, coloca no meio para expô-la à desonra pública, e levantam essa questão para Jesus. Olha, Senhor, mestre, veja, bajulando, com palavras adocicadas, Senhor, mestre, mas nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A lei diz que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Aí o texto, a cena volta para Jesus. A câmera dá um zoom em Jesus. Jesus não está nem aí com esses homens. Não está nem aí com aquela cena. Ele está escrevendo no chão. E algumas coisas podem estar por trás aqui. O texto não diz, mas nós podemos pensar, conjecturar, desde que não faça heresia. Primeiro, Jesus pode estar agindo assim, porque Jesus está desprezando a canalice daquela turma. Eu não estou nem aí para essa pouca vergonha de vocês, para esse processo de vocês. Eu não estou nem aí, eu não estou nem olhando para vocês, eu vou continuar aqui escrevendo. O que ele estava escrevendo
Nós não sabemos. Milhares de páginas já foram escritas para tentar descobrir o que Jesus estava escrevendo. Não se sabe, o texto não diz, a história não diz, não tem ninguém que saiba o que Jesus estava escrevendo ali na areia. Agora, por que ele estava fazendo aquilo? Aí os estudiosos levantam algumas questões. Como eu disse, primeiro, ele está desprezando. Então ele está com o dedo lá rabiscando. Não está escrevendo nada, ele está simplesmente brincando com a areia e desconsiderando. Segunda possibilidade, alguns estudiosos dizem que o templo, nesse período de festa, de sacrifício, deveria ser o lugar mais limpo. Sabe quando você entra no shopping? Aquele piso brilhoso, tudo limpinho. Mas o templo estava sujo. E o que Jesus estaria fazendo aqui? Enquanto os caras estão preocupados com o pecado daquela mulher, Jesus está mostrando a sujeira que está dentro do templo. Contextualizando, enquanto muitas vezes nós estamos focando no pecado de uma pessoa, de um determinado irmão, a sujeira está tomando conta da igreja, a safadeza, a politicagem, tudo aquilo que não presta, o chão está sujo, o ambiente está sujo. E aí Jesus estaria revelando isso. Olha aqui, ó, o templo está imundo. Vocês não estão cuidando nem do templo, quanto mais vocês iam olhar a vida das pessoas. A outra possibilidade, e alguns teólogos como Francis Schaeffer ilustram isso de forma muito bela, é o seguinte: o que esses homens estão fazendo? Preste atenção nisso aqui, meus irmãos, que isso aqui é muito sério. Esses homens estão trazendo uma mulher pecadora, pega num flagrante adultério, no ato do pecado, e eles estão trazendo diante de Jesus e acusando esta mulher e dizendo: olha, na lei ela deve ser apedrejada. E o senhor, o que o senhor diz? Eles estão apontando o dedo para aquela mulher e expondo o pecado dela. Eles estão emitindo julgamento moral, ético, religioso sobre a vida daquela mulher, que é o que o religioso gosta de fazer. E aí, alguns teólogos ilustram da seguinte forma: Jesus está escrevendo, e a ideia seria, é uma aplicação, não é que o texto está dizendo isso, é uma aplicação. A ideia seria o seguinte: toda vez que você aponta o dedo para alguém e que você emite um julgamento moral sobre a vida de alguém, Deus está escrevendo um livro a seu respeito, com as suas próprias considerações e as suas próprias palavras. É como se Jesus estivesse escrevendo ali os pecados daqueles homens. E aí eu olho assim e eu digo assim: Dani é hipócrita, é adúltera, fulano é vânio, é isso, é aquilo outro. E o Senhor está registrando. Está registrando. No dia do juízo, o Senhor vai pegar esse livro que eu escrevi a partir dos meus lábios, foi transcrito daquilo que eu falei, e o Senhor vai colocar diante de nós e vai dizer assim: como é que você se vê diante do julgamento que você fez dos outros? Da avaliação que você fez da vida dos outros? Do que você exigia dos outros? Como é que você se avalia? Quem criou todo esse conteúdo aqui foi você mesmo, apontando para a vida do outro. Agora olha para isso aqui e seja julgado por você mesmo. E você vai ver que você não passa, porque nós somos muito duros com os outros. E como eu citei Francis Schaeffer diz que é como se nós tivéssemos um gravador gigante pendurado no pescoço, e toda vez que eu emito um julgamento moral, Deus grava. Então eu digo assim: fulano não presta,
fulano é adúltero, fulano é ladrão, fulano é isso, fulano é aquilo. Aí está gravando. Quando chegar naquele dia, o Senhor diz assim, senta aqui, escute a fita que você gravou. Agora você vai ser julgado pelas suas palavras. Pelas suas palavras serás julgado, condenado, pelas suas palavras. Então Jesus está ali escrevendo, não sabemos. Alguns também dizem que Jesus poderia estar ali anotando sim os pecados daqueles homens ou o nome deles. E eles insistiram. Jesus se levanta e diz, ok, já que vocês estão insistindo, vamos fazer o seguinte, aquele que não comete pecado, ou que não tiver pecado, que seja o primeiro a atirar a primeira pedra. E volta a escrever. Já pensou que cena? Imagina o que passou na cabeça daquela mulher. Imagine o coração daquela mulher agora prestes a ser apedrejada. Porque com certeza aqueles homens já estavam com pedras na mão. Jesus volta a escrever. E como é que diz o texto? Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Ficou lá. Ficou escrevendo. E aqueles homens ficaram de pé e começaram a pensar, começaram a refletir. E isso leva os exegetas a pensarem sobre o impacto dessa palavra de Jesus. Por que essa palavra de Jesus foi tão impactante para eles? Porque não era isso que eles queriam? Apedrejar a mulher? Isso faz com que alguns pensem que duas coisas podem estar acontecendo aqui. A primeira é que à medida que Jesus está escrevendo, é como se Jesus estivesse citando o nome daqueles homens. Rubem, Abraão, Isaac, nomes judeus. E como Jesus era profeta, aqueles homens começaram a temer o fato de Jesus saber da vida deles, dos pecados deles. Ele conhece os nossos pecados. Ele sacou que nós também cometemos isso aqui. A outra coisa é que a ideia que pode estar por trás aqui é aquele que não comete este pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E eles começaram a refletir, começaram a pensar, dos mais velhos aos mais novos. Até porque, com certeza, aquela mulher não seria qualquer mulher para estar traindo o seu esposo num dia de festa, num momento daquele, num contexto daquele, e que foi flagrada no ato do adultério. Quando aqueles religiosos chegaram ali, eles olharam para a beleza daquela mulher e, com certeza, cobiçaram, desejaram lá no seu coração. Olharam para o corpo dela. E quantos deles queriam estar ali? E agora eles estão sendo hipócritas, colocando aquela mulher diante do Senhor, escondendo o homem, porque é um deles, e aí eles agora são acusados na sua consciência, quando Jesus disse, aquele que não comete pecado, ou, entre aspas, talvez este pecado, seja o primeiro que atira a pedra. Seja o primeiro. O cara que olhou aqui para o busto dessa mulher, para as pernas dessa mulher, para o ato que ela estava fazendo e não desejou, atira a pedra. E voltou a escrever. E o que o texto diz? Do mais velho
ao mais novo. Foi deixando sua pedrinha de lado e caindo fora. A consciência acusou que eles eram tão pecadores, tão miseráveis, quanto aquela mulher. E a consciência, em primeiro lugar, dos mais velhos, da velha guarda, da galera que tem estrada, que tem campo, que tem vida na igreja, no ambiente religioso, mas que não se tornou um santo com áurea, beatificado não, meu irmão. Continua sendo carne, continua sendo pecador, continua tendo desejos, sofrendo tentações, lutando contra a sua natureza pecaminosa. Os mais velhos começam a refletir e dizer: espera aí, que loucura é essa que nós estamos fazendo? E vai saindo. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Só Jesus e a mulher agora em pé diante dele. Pastor Antônio Carlos Costa, na sua exposição desse texto, para mim uma exposição magistral, ele diz algo extraordinário. Ele diz que o que nós estamos vendo aqui é a providência de Deus que foge à nossa razão e compreensão humana. Sabe por quê? Porque a canalice, a safadeza e o pecado dessa mulher e daqueles homens, na providência de Deus, fez com que essa mulher ficasse diante de Jesus. Em outras palavras, meu irmão, aqueles homens, sem querer, mas guiados pela mão invisível, pela providência de Deus, eles levaram essa mulher para a pessoa errada, entre aspas. Se aquela mulher tivesse ficado lá no ato do adultério, lá naquela casa onde ela estava, ou lá o barraco, seja lá onde for, talvez a vida dela nunca teria sido mudada. Mas aí Deus, na sua providência, que foge à lógica humana, Deus permitiu o pecado desta mulher, a queda desta mulher, e Deus fez com que esses homens ímpios, maus, duros de coração, chegassem ali e trouxessem essa mulher para o autor da vida, para aquele que perdoa, para aquele que é graça pura. Ou seja, Deus está transformando o mal em bem. Deus está transformando o pecado daquela mulher em uma oportunidade para mudar a vida dela, para transformar a vida dela. Isso foge à lógica da religião legalista, farisaica. Isso foge à nossa lógica. Não é que nós estamos aqui aprovando o pecado, não, meus irmãos. Mas nenhum pecado pega Deus de surpresa e nenhum pecado impede Deus de agir na sua providência. Nenhum. Quantas pessoas que nasceram de uma relação pecaminosa e que depois o Senhor salvou e foram instrumentos nas mãos de Deus no mundo inteiro. Deus pegou o mal e transformou em bem, porque Deus é especialista nisso, é o Todo-Poderoso.
Aqueles homens estavam achando que estava fazendo uma coisa muito grande, levar aquela mulher que agora vai ser destruída, porque foi pega em pecado e tal. E eles não sabiam que era Deus guiando aquele coração mau deles para levar aquela mulher que estava cometendo adultério diante daquele que iria mudar a vida dela para todo sempre. Ela agora está diante de Jesus. Só ela e Jesus. Oh, meu querido irmão, qual é o ponto que eu quero colocar aqui? É que não interessa o seu pecado, não interessa a situação que você está vivendo, que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, no ato do seu pecado, ou nesse pecado que você tem cometido, Deus faça você estar diante de Jesus. Não se afaste, não fuja, não corra. Pastor, eu pequei. E pequei feio. E errei feio. Sim, meu querido. Isso não deve levar você a se afastar. Isso deve levar você a ficar diante de Jesus. Porque Ele tem perdão para você. Ele tem restauração para você. Então, você caiu, você pecou, você até está no pecado. Não deixe que o diabo use isso para destruir você, mas permita que isso seja usado na providência de Deus para você estar diante de Jesus. Ela agora está diante de Jesus, e aí Jesus diz: mulher, onde é que estão os teus acusadores? Cadê a turma que estava lhe acusando? Ninguém te condenou? Ela disse: não. E aí ela recebe a palavra do Evangelho: nem eu te condeno. Naquele dia a vida daquela mulher estava sendo mudada, transformada pelo Senhor Jesus. Eu não te condeno, eu tenho uma vida nova para você, eu tenho perdão para você, eu tenho graça para você, eu não te condeno. É por merecimento dela? Não, ela merecia pela lei ser apedrejada. Algum mérito, alguma obra? Não, a obra dela é má. Mas é a graça desse Deus maravilhoso, bendito, que olha para o pecador no seu estado mais deplorável e diz: eu não te condeno. Eu dei a vida por você. Eu derramei meu sangue por você. Eu tenho uma vida nova para você. Agora eu digo para você: vá e não peques mais. Aqui tem duas coisas interessantes. Primeiro, a transformação do Evangelho a partir desse perdão de Deus, desse ato que nós vimos hoje de manhã, forense, de nós sermos justificados ou declarados justos diante de Deus pelos méritos de Cristo, a redenção, a propiciação pelo sangue de Cristo, a obra de Cristo, e agora Ele satisfez a justiça de Deus, e essa justiça é imputada a nós, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Não por causa dos méritos dele, das obras dele, não. Todos nós somos essa mulher, pegos em flagrante adultério, pegos em pecado, pegos pecando contra Deus. Mas por causa dessa obra bendita e maravilhosa de Cristo na cruz do Calvário, Ele pode chegar para aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, para aqueles que o Pai escolheu e dizer: eu não te condeno, vá em paz. Agora, se Deus fez uma obra na nossa vida de perdão, de restauração, de nos libertar da condenação do pecado, de mudar completamente a nossa vida, nós não podemos viver no pecado, continuar no pecado, porque Deus é santo, Deus não é conivente com o nosso pecado. Aqui não está falando de graça barata. O que é graça barata? Dietrich Bonhoeffer dizia: graça barata é um evangelho de graça, de misericórdia, sem arrependimento.
sem quebrantamento, sem tristeza pelo pecado, sem mudança de vida. O que Jesus está dizendo? Vá e não peques mais. Vá e viva uma vida nova. Naquele dia, o marido daquela mulher vai receber uma mulher pecadora, sim, mas que agora foi liberta, perdoada, transformada por Jesus, e que tem essa palavra da parte de Deus: não peques mais, não cometa mais isso. Eu perdoo você, mas não cometa mais isso. Eu concluo essa mensagem, meus irmãos, voltando àquela história que eu contei no início. Aquela mulher chegou para a gente e disse: olha, eu não consigo me perdoar. Eu traí o meu noivo. E eu carrego isso toda a minha vida. E eu sei que se eu morrer hoje, eu vou para o inferno. Eu não tenho paz, pastor. Eu não tenho alegria. Eu não tenho prazer de viver. Eu já fui para os médicos fazem exame, avaliam tudo, e eu não tenho nada, nenhuma patologia que diga respeito à questão biológica, física. Os médicos não sabem. O que o Senhor me diz? E eu disse para aquela mulher: Deus enviou o seu filho, seu único filho, para morrer por você, para perdoar os teus pecados, para perdoar este pecado. Deus tem uma vida nova para você. Aquela mulher abriu os olhos. Pastor, é isso que a Bíblia diz? Sim, a Bíblia diz isso. Há perdão em Cristo para você. Não é na igreja católica, na igreja evangélica, é em Cristo Jesus. Não interessa o tamanho do seu pecado, não interessa o que você fez, não interessa a sua vida. Interessa se você hoje entregar a sua vida a Jesus, ficar diante dele, rasgar a sua alma. Não tem como esconder do Senhor o nosso pecado. Não tem como. Diante de Deus, rasga o seu coração. Abra o seu coração. Senhor, eu pequei. Eu pequei. Ser propício a mim, pecador. E como eu disse, não interessa o que você tenha feito. Não interessa a que grau, a que fundo do poço você chegou. Também não precisa você fazer promessa, você querer fazer boas obras, nada disso. Só precisa você crer nesse Jesus que morreu por você, nesse Deus que justifica, o que declara o homem justo pela fé. Que a palavra do Senhor encontre guarida no meio do seu coração. Como eu disse, nós não somos diferentes dessa mulher aqui não. O sangue dessa mulher corre nas nossas veias. O DNA dessa mulher é o nosso DNA. Nós somos tão adúlteros, mentirosos, hipócritas, miseráveis como essa mulher. Agora, a última coisa que eu queria dizer é que toda vez que eu leio esse texto, o que me assusta é que talvez os religiosos dos nossos dias estejam piores do que os escribas e fariseus. Porque apesar daqueles homens estarem tão corrompidos, a palavra de Jesus mexeu com eles a ponto deles não atirarem a pedra. Mas eu não sei se hoje nós não teríamos coragem de atirar a pedra. Ou muitos atiram pedra. E aqui fica uma lição, meu querido, minha querida irmã. Cuidado com as pedras que você está disposto em atirar em alguém. Cuidado. Porque se nem o Filho de Deus, ele sim,
Ele sim, ele era santo, não tinha pecado. Jesus poderia se levantar e tacar pedra naquela mulher e ele não teria cometido nenhum erro, porque ele não tinha pecado. E a palavra é: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não tinha, ele poderia atirar a primeira pedra. Mas se ele, que não tinha pecado, não se dispôs a atirar, quem sou eu? Quem é você para estar atirando pedra nos outros? Nós precisamos voltar para o espelho da palavra. E ao invés de estarmos direcionando o espelho para os outros, que o espelho mostre quem de fato nós somos e muda a nossa vida. Porque quando nós estivermos diante da palavra de Deus, nós não teremos essa avidez por atirar pedra nos outros. Pelo contrário, nós estaremos pedindo misericórdia a Deus para que pedras não venham sobre nós, porque nós sabemos o quão pecadores nós somos. Você sabe, eu sei o que nós somos quando estamos sozinhos, só você e Deus. Lá no recôndito da sua alma, do seu coração, você sabe que você não é justo, que você não é perfeito, que você não é bom, como parece, como muitas vezes demonstra ser diante das pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a palavra do Senhor seja aplicada no nosso coração.